Oh. Edna, estiveste envolvida numa situação no avião. Sim, Muita gente questiona sobre isso, não é? certo. O que é que aconteceu? O sistema usa experimentos sociais. Acho que isso diz muita coisa, né? Uhum. Não é normal uma pessoa passar por ti na sala de embarque, conviver naturalmente, não se dirigir a ti em circunstância alguma, passar pela sala de embarque até o avião e só no avião decidir implicar-se contigo. Uhum. Eu sou uma pessoa rotulada pelas redes sociais, dado o meu posicionamento, ser uma pessoa agressiva e tudo mais, porque assim, eu estando no meu Instagram, as regras são minhas, certo? Uhum. Logo, se haver algum tipo de falta de respeito e tudo mais, eu tenho que me posicionar e não tornar aquilo uma situação normal, como se estivesse a viver para agradar outrem. No entanto, na vida real nunca tive qualquer tipo de conflitos, de violência física com quem quer que seja, nem verbal. Era a primeira vez que eu me via metida num escândalo onde eu fui bastante paciente. E depois, aquilo dito pela pessoa no tribunal ou na procuradoria, era baseado numa fofoca em que alguém havia dito à pessoa que eu juntei-me a alguns inimigos da agressora para falar da vida dela, falar da falta de higiene pessoal ou até falar dos filhos dela. Nunca na minha vida coloquei-me nessa posição. Eu tenho muito cuidado em fazer os meus lives sem fazer ataques diretos. Eu tenho essa cautela desde o início, comecei a fazer lives desde 2016 ou 2017. Sempre que eu vou trazer um assunto, eu nunca referencio nomes. Agora, é um bocadinho complicado quando as pessoas querem criar inimigos a todo custo ou querem exteriorizar a sua frustração baseado no mal que fazem aos outros, como se todos estivéssemos no mesmo barco. Uhum. Porque assim, as pessoas têm rivalidades uns com os outros, não podem associar ninguém à rivalidade que têm com terceiros. Porque se eu entro num live em que este live, após eu sair, começam a espezinhar, a humilhar, a falar mal de alguém, eu não faço parte disso. Se eu não dei o meu parecer, não dei a minha opinião, nem me mantive para falar de alguma coisa relacionada a essa pessoa, eu não tenho que ser incluída nisso. Uhum. Mas como já é sabido, eu uma pessoa que está constantemente a criar conflitos, sempre procura formas de criar holofotes e tudo mais, então eu naquele dia fui a vítima. Eu saía da sala de embarque a dirigir-me para o avião e a pessoa vinha atrás de mim, falou comigo, eu respondi. Eu nunca fui amiga daquela pessoa, conheço por intermédio de terceiros. Eu vivi com uma rapariga, partilhamos uma casa com alguém que era amiga dela. No entanto, independente dessa rapariga ser amiga dela, nós nunca tivemos qualquer tipo de vínculos. Eu tinha as minhas saídas, elas tinham as saídas dela e sempre foi assim. Não sei se já era uma rivalidade antiga por causa do meu posicionamento relacionado a esse assunto ou se é por essa questão que a pessoa referenciou. No entanto, quando a pessoa dirigiu-se a mim e vem para cima de mim com uma conversa que eu andei a falar dos filhos e andei a falar dela nas redes sociais, no live e tudo mais, e eu não a respondi. Ela, não obstante ser ignorada, tira uma peruca a primeira vez, eu coloquei, ignorei. Segunda, terceira, ignorei. Eu conheço muito bem as leis aeronáuticas. Eu domino um bocadinho sobre determinadas coisas na qual eu não me coloco em risco. Uhum. E ainda bem que aquela situação foi enquanto nos dirigíamos a tentar encontrar os nossos lugares e o voo ainda não tinha decolado, que seria bem pior. Normalmente, quando tu crias ou te envolves em algum tipo de agressão ou violência dentro do avião, o voo já decolar, aquilo é cadeia imediatamente, porque aquilo é considerado um atentado. Uhum. Pôs em risco a vida dos outros passageiros em volta do avião e tudo mais. Então, eu ignorei por 3 vezes e a terceira vez eu questionei o que é que ela queria e ela simplesmente tenta levantar uma mão à cara. Eu falei, por mais educação que a pessoa tenha, por mais bom senso, por mais... Não importa o tipo de pessoa que tu sejas ou quanto você é uma pessoa tolerante, ninguém admite em sã consciência ser levantada a mão à cara. Ninguém. E eu tive uma atitude de defesa
Não a toquei fisicamente porque eu tenho capacidade, e eu conheço muito bem, de criar algum outro tipo de situação, mas eu sabia que se ela fosse lesada fisicamente, isso também, de alguma forma, condenaria-me ainda mais por causa dos danos físicos, né? Então a situação foi tipo, quando a pessoa tentou levantar uma mão, eu me defendo e foi uma coisa muito rápida. Só que tinha muita gente no avião, né? Acabaram filmando e depois tiveram que chamar a polícia e as coisas, nós acabamos por ficar em Cabinda. Eu tive que estar lá, defender-me o tempo todo para não ser tratada como uma criminosa, para não ser tratada como a pessoa que criou o conflito e a situação, e no dia seguinte regressei para Luanda. Após ter ido à Procuradoria, responder, submeteram-nos a pagar Abriram uma um processo? calção e tudo mais. Não percebi? Abriram um processo? Sim, quem fez isso? Aquilo como foi algo que aconteceu dentro do avião, então era algo grave. E depois, os vídeos viralizaram muito rápido, em fração de minutos, estavam em todas as redes sociais, né? Tendo em conta a popularidade que a pessoa tem e tudo mais, aquilo acabou agravando ainda mais a situação, chegou em Luanda, e não sei o quê. Então era uma questão que não dava para ser resolvida de forma leve e tranquila. E tivemos que ir à Procuradoria de Cabinda no dia seguinte, fomos representadas por advogados e depois nos retiramos de lá e eu regressei para Luanda. Ok, e o processo está arquivado? Olha, Flá, eu não sei. É assim, eu ouço muito a minha mãe e é a única pessoa na qual, em qualquer circunstância em que eu não consiga tomar uma decisão, eu ouço, entendes? Temos uma convivência muito bonita, somos muito amigas. E se a minha mãe me disser alguma coisa, eu sem contestar, eu ouço e acato. A minha intenção era outra, ao chegar cá, era arrastar o processo, porque eu sou uma pessoa que eu, quando me proponho a fazer uma coisa, eu vou até o fim. Mas depois ficamos a analisar que não é uma questão para... Independente de eu ter acontecido o que aconteceu e eu ter me colocado numa situação em que não era necessário e que eu acabei sendo vítima daquela situação toda, mas ainda assim, analisando outros procedentes que surgiram após aquela situação e outros problemas, eu percebi que não adianta você ficar na lama com os porcos. Puderes te libertar disso, seguir a tua vida. É uma lição, é um aprendizado sempre e de alguma forma a vida continua, né? Ok. E as coisas ficaram nas condições em que ficaram. No entanto, com a consequência de que não se venha a repetir. Porque, obviamente, o autocontrole que eu tenho dentro de um avião não é o mesmo autocontrole que eu teria fora de um avião. Entendes? Ok. Yeah. Mas o que queres dizer com isso? Que evitaste muito e se fosse fora do avião, estavas disposta a evitei tudo? muito. Se fosse fora do avião, a pessoa nem teria a possibilidade de me insultar pela segunda vez. Não. Não. Eu não tiro a paz de ninguém. Eu gosto de ver a minha vida e respeito muito a paz dos outros e não admito que ninguém tire a minha paz, sobretudo quando não tem uma prova contundente para me acusar de qualquer coisa. Você não pode chegar a me atacar baseado em calúnias. Você não pode usar uma atitude de difamação porque te usam como cobaia de qualquer intriga, porque você é uma pessoa fraca, porque você é uma pessoa em que as pessoas podem chegar e te falar tudo e você se revolta automaticamente sem dar o benefício da dúvida, sem investigar o que é que realmente aconteceu. E você chegar a mim e me atacar baseado numa fofoca, porque alguém inventou uma conversa qualquer. Quando você tem esse tipo de comportamento, você tem que lidar com as consequências que vierem após a tua atitude. Ok. Edna, obrigado mais uma vez, né, pela